Todo mundo quer que o computador, o celular, seja sempre mais e mais rápido. Mas como isso acontece de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar na busca incansável por mais velocidade de computação, focando numa das ideias mais geniais da história dos processadores. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta não é tão simples. A verdadeira mágica, o segredo do negócio, está na arquitetura, no jeito que o processador organiza as tarefas. E para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Bem, lá no comecinho, os processadores eram escalares. Pensa numa pessoa fazendo uma única tarefa de cada vez, do começo ao fim. Funciona, mas é lento. Aí veio a primeira grande sacada, o pipeline. Agora imagina uma linha de montagem. Enquanto uma parte de uma tarefa está sendo feita, a próxima tarefa já está começando a ser preparada. Isso aumentou a produtividade de um jeito incrível, mas ainda era só uma linha de montagem. Foi um passo gigante, mas para chegar na velocidade que a gente tem hoje, os engenheiros precisavam de algo bem mais radical. E essa busca por algo mais radical nos traz direto para o nosso assunto principal, o salto superescalar. Uma ideia que virou o jogo completamente, indo muito, mas muito além daquela única linha de montagem. Tá, mas o que quer dizer superescalar? Pensa assim, a questão não é mais otimizar uma única linha de produção. A ideia é construir várias linhas de produção, todas funcionando ao mesmo tempo, em paralelo. A palavra-chave aqui é executar várias coisas de uma vez só. Para a diferença ficar bem clara, vamos usar a analogia da estrada. Um processador com pipeline é como uma estradinha de mão única. Os carros andam de forma organizada, um atrás do outro. Já a arquitetura superescalar, ela transforma essa estradinha numa super rodovia com múltiplas pistas. De repente, muito mais tráfego, ou seja, muito mais instruções, conseguem passar ao mesmo tempo. Só que, quem já dirigiu numa super rodovia sabe que ela também tem seus próprios engarrafamentos, certo? Não é tão simples quanto só adicionar mais pistas. Na verdade, executar tantas instruções de uma vez só acabou criando um monte de desafios novos e bem complicados. Basicamente, os engenheiros encararam 3 grandes vilões. O primeiro, a dependência de dados. Isso é quando uma instrução precisa do resultado de outra para poder começar. O segundo, os conflitos de recursos, quando 2 instruções querem usar a mesma pecinha do processador na mesma hora. E o terceiro, a dependência procedural, que tem a ver com as decisões se então dentro do código. Vamos olhar essa dependência de dados mais de perto. Imagina que a primeira instrução, a I1, tem que somar 2 números. Beleza. Só que a segunda instrução, a I2, precisa usar exatamente o resultado dessa soma para fazer outra coisa. É óbvio, né? A I2 não pode nem sonhar em começar antes da I1 terminar o trabalho dela. É a regra básica da confeitaria. Não dá para colocar a cobertura no bolo antes de ele sair do forno. É uma lei da natureza, de causa e efeito. Essa é uma dependência que a gente chama de verdadeira. Não tem como eliminar, só dá para lidar com ela. E como é que se lida com isso? Muitas vezes o processador simplesmente para. A gente chama isso de stall, uma paralisação. A segunda instrução chega, prontinha para trabalhar, mas é obrigada a ficar esperando. Isso cria um gargalo, um nó no trânsito, e toda aquela eficiência que a gente estava buscando vai por água abaixo. O segundo desafio é o tal do conflito de recursos. Imagina 2 operários numa fábrica precisando usar a mesmíssima ferramenta especializada no exato mesmo segundo. Não tem jeito, um deles vai ter que esperar. Nos processadores, essa ferramenta pode ser uma unidade de cálculo ou acesso à memória, por exemplo. Certo, então com todos esses problemas de trânsito, como é que os processadores de hoje conseguem ser tão rápidos? A resposta é que eles não são só mais rápidos, eles são incrivelmente mais espertos. Os engenheiros criaram umas técnicas geniais de hardware para prever e contornar esses problemas em tempo real. A primeira grande solução é a execução fora de ordem. É sensacional. Em vez de seguir a fila de instruções de forma cega, na ordem em que chegam, o processador dá uma espiada lá na frente, acha instruções que já podem ser executadas e simplesmente as executa, mesmo que elas estivessem mais para trás na fila. Ele basicamente reorganiza o trabalho na hora para manter as linhas de montagem sempre funcionando. Isso acontece numa espécie de sala de espera chamada janela de instruções. O processador olha para essa janela e basicamente pergunta: ok, quem aqui já está pronto para ir? Quem não depende de ninguém que ainda está preso no trânsito? Ele pega essa instrução, executa e no final, como um mestre organizador, garante que todos os resultados sejam colocados de volta na ordem certinha. É genial! A segunda solução genial é a renomeação de registradores. Pensa nos registradores como se fossem pequenos quadros brancos onde o processador anota resultados temporários. O problema é que às vezes 2 instruções que não têm nada a ver uma com a outra querem usar o mesmo quadro branco.
E isso cria um conflito bobo. A renomeação de registradores resolve isso de um jeito mágico, basicamente dando um quadro branco temporário novinho para cada instrução, eliminando o conflito antes mesmo que ele aconteça. Olha só isso na prática. Na esquerda, antes da renomeação, duas tarefas diferentes querem usar o mesmo espaço de rascunho. Viram um engarrafamento desnecessário, uma tem que esperar a outra. Agora olha na direita. Com a renomeação, o hardware é esperto o suficiente para dar a cada tarefa o seu próprio espacinho de rascunho. O conflito some, e as duas podem rodar em paralelo. É uma solução de uma elegância simplesmente brilhante. E o mais incrível é que toda essa inteligência não é só teoria de laboratório, não. Ela está no coração de praticamente todos os aparelhos que a gente usa hoje, trabalhando em silêncio para nos dar a velocidade que a gente tanto quer. O impacto disso no desempenho é gigantesco. Estudos ao longo dos anos mostraram ganhos de velocidade que vão desde quase o dobro da velocidade até, em alguns casos, impressionantes 7 vezes mais rápido. 7 vezes. Tudo dependendo da arquitetura e do que está sendo executado. O que isso quer dizer, no fim das contas, é que a abordagem superescalar, com sua execução fora de ordem e renomeação de registradores, virou o padrão ouro da indústria. Ponto. Seja num chip Intel Core no seu notebook ou num ARM Cortex no seu smartphone, essa tecnologia é o motor silencioso que impulsiona o desempenho de tudo. Resumindo a história toda, o grande pulo do gato foi criar um processador que não segue ordens cegamente. Ele é proativo. Ele olha para o futuro do programa para encontrar trabalho que pode ser adiantado e assim se manter o mais ocupado e eficiente possível. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem interessante para o futuro. Se o nosso hardware já é tão inteligente a ponto de otimizar o nosso código em tempo real, qual vai ser a próxima grande fronteira? Onde a gente vai encontrar o próximo salto de desempenho? É uma questão fascinante para a gente pensar.